Bom, vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar de um dos assuntos mais importantes da formação de PNL sistêmica, tá? Que a gente aprende no Practitioner e que a gente vai falar daqui para frente, todo dia, sempre vai ter esse assunto, que se chama atenção, ok? Atenção é o elemento-chave da PNL sistêmica e do novo código de PNL do NLP New Code. Tá? Nossa consciência está limitada a 7 mais ou menos 2 inputs. Se nós fôssemos aqui um grande computador, é como se alguém estivesse apertando o Enter aqui 1.500 vezes por segundo, só que nós só conseguimos captar conscientemente de 5 a 9, 7 mais ou menos 2, tá? O restante é desconsiderado conscientemente. Mas a mente inconsciente leva toda a experiência e guarda toda a experiência, tá? A gente estava aqui fazendo uma pesquisa, eu comigo mesma fazendo uma pesquisa, tem muitos estudos, assim, quer dizer, não tem muito, mas tem alguns, que dizem que essa consciência de 7 mais ou menos 2 sempre foi 7 mais ou menos 2. Nosso cérebro sempre teve essa capacidade de conscientemente absorver 7 mais ou menos 2, ou de 5 a 9. Só que a quantidade de informação que vem sendo jogada para a gente está aumentando estratosfericamente cada vez mais. Se a gente vai lá para a época da Idade Média, talvez fosse 300 inputs de informação por segundo, talvez nem isso. Porque a vida era muito mais simples e tinha muito menos informação no sistema. E aqui no visual, auditivo, sinestésico, tinha muito menos informação. Hoje, a carga de informação está cada vez maior. Tanto que, antes da pandemia, era 1.200 inputs de informação por segundo. Após a pandemia, nós ajustamos para 1.500 devido ao alto índice de informações que está sendo jogada no processo online, que a gente não tinha tanto, tá? Hoje tudo se faz online, tudo se faz online. Então, isso ampliou muito a quantidade de informações que nós estamos recebendo, mas não mudou a quantidade de informações que a gente conscientemente absorve, ok? No processo da entrada na informação, os inputs são absorvidos pelo consciente, passam por um processo de eliminação, distorção e generalização, ou fala generalizado, omitido e distorcido, que é o famoso GOD que eu criei, generalizado, omitido e distorcido, e vai lá para o processo de guarda inconsciente dessa informação. O significado atribuído das coisas que acontecem com a gente são generalizados, omitidos e distorcidos, ok? Bom, eliminação. Eliminação é o processo pelo qual nós prestamos atenção seletiva a certas partes da experiência enquanto excluímos as outras. Pode ser útil ou não, dependendo da aplicação. Por exemplo, filtrar vozes. Tem um monte de gente falando e nós queremos eliminar os sons e prestar atenção somente no que uma pessoa está falando, tá? Então, esse processo ele é feito inconscientemente pelo sistema. Quando eu estou prestando atenção naquilo, né, o meu sistema está generalizando todo, eliminando tudo em volta daquilo que não é aquilo que eu estou prestando atenção, que é aquela voz, tá? Esse é o processo de eliminação. A distorção é um processo que permite fazer alguma mudança na experiência, na forma sensorial que eu estou guardando a experiência. Ele pode ser benéfico quando a gente depende da aplicação que a gente está fazendo. Por exemplo, é bem diferente de um homem que, quando ouve a esposa expressar afeto por ele, ele responde que ela deve estar querendo alguma coisa. Olha só, ele está distorcendo. Ele distorce, a pessoa está mostrando afeto e você distorce o que você quer, tá? Você pode, de repente, distorcer a coisa no sentido positivo, tá? Então, alguma coisa acontece e você vai ver para o lado positivo. Então, você está distorcendo aquele resultado. E você pode distorcer para o lado negativo também, tá? Já outro processo do GOD, de generalização, omissão e distorção, é a generalização. É o processo no qual, nos pedaços do nosso mapa e modelo de mundo de uma pessoa, se destaca das experiências originais e passa a representar
toda a categoria através da qual as experiências são exemplo. Então, generalizar-se, por exemplo, que fornos quentes não podem ser tocados é útil, mas generalizar que fornos quentes são perigosos de se recusar a estar no mesmo quarto que um forno é uma generalização limitante. Então, as generalizações podem também ter contextos específicos, como, por exemplo, cumprimentar pessoas na rua pode ser ótimo numa cidade pequena, mas numa cidade grande, como Osmotolita, pode ser um problema. Então, a gente pode generalizar. Olha, aqui não pode cumprimentar ninguém. Numa cidade pequena pode, só que isso é uma generalização que pode não ser uma verdade, tá? Bom, aqui, esse gráfico eu encontrei, que eu achei muito legal, é como é que a nossa mente funciona nesse caso da generação, omissão e distorção, que são os processos de atenção, tá? Acontece um evento, esse evento entra, os filtros processam ali com base no mapa de mundo de cada um, 7 mais ou menos 2, e no restante generaliza, omite e distorce, ok? Eliminar e omitir é a mesma coisa, tá? Então, generaliza, omite e distorce, e cria pensamentos com representações internas, que leva a estados emocionais, fisiologia e traz a um comportamento, tá? Então, olha só, a gente recebe um input que vem lá de fora, aí 7 mais ou menos 2, aí essa generação, omissão e distorção pode me levar a um comportamento que pode ser até prejudicial naquele momento, tá? Então, olha o tamanho do aprendizado que é esse processo de atenção da PNL, tá? Aí, eu tenho essa imagem que eu achei muito interessante, que isso é uma distorção, tá? É uma generação e é uma omissão. Por exemplo, eu estou olhando para o espelho aqui, eu estou vendo uma maçã completa. Então, eu estou omitindo que essa maçã está mastigada, eu estou distorcendo essa imagem e estou eliminando um fato, tá? Quando eu olho essa imagem, tá? Bom, estados de atenção influenciam e refletem a maneira como interagimos com o mundo ao nosso redor. E eu não me lembrei de passar a página para vocês. A página nós estamos falando é a 147 e agora nós já estamos na 148, ok? Então, estados de atenção são aqueles estados que influenciam e refletem a maneira como nós interagimos com o mundo ao nosso redor. Os estados de atenção básica são alerta, ativação e esforço, ok? Alerta é aquele momento em que vem a entrada da situação externa, muitos chamam de uptime. Ativação é aquela prontidão que a gente tem para responder. E esforço é o quanto a gente vai manter de energia para manter aquele estado de atenção, alerta ou ativado, ok? Não precisa decorar isso não, viu, gente? Isso tem no manual, vocês vão pegar de fácil, não é nada do outro mundo, tá? É pra gente entender que a gente faz tudo isso tão rápido que a gente nem percebe, ok? Bom, o que traz esse estado de atenção, tá? Esse estudo da atenção levou ao metamodelo de linguagem, que é uma das coisas mais importantes, se não a mais importante, em qualquer processo, de qualquer um de vocês que está assistindo aqui agora, de qualquer um de vocês alunos que estão pensando em algum momento em trabalhar com PNL de maneira profissional. Só que não é só isso. Para vocês que estão aprendendo PNL, o metamodelo de linguagem vai ajudar vocês, inclusive, a entender o modelo de mundo do outro e o seu modelo de mundo, e trazer o seu modelo de mundo de uma forma mais clara e transparente para o outro, ok? Então, é indispensável. Agora, são vários tópicos, se eu não me engano, 16. Não existe, a necessidade de decorar nomes, o importante é saber usar de maneira elegante esse metamodelo de linguagem, ok? Então, aqui assim, nós temos uma experiência real do mapa de mundo, tá? O nosso sistema generaliza, omite e distorce, manda, e nossa resposta é uma meta-resposta com base nisso, ok? Então, olha bem essa imagem aqui. O que é meta no modelo de linguagem? O que é meta no modelo de linguagem? Lá atrás, tá? Que é aquilo que está por detrás da linguagem. Lá atrás, quando começou o desenvolvimento da PNL, que esse ano nós estamos no 50º, né? O 60º, sei lá como é que é, 50. É o nosso
aniversário 50 de PNL, 50 anos que nós, foi a primeira vez que a PNL foi dita como PNL, tá? Lá atrás, em 75, o Bandler e o Grinder juntos desenvolveram esse processo de metalinguagem, metamodelagem de linguagem, tá? E criaram uma série de características e de categorias para entender qual é a metamensagem que está por detrás da linguagem. Qual é a estrutura profunda do mapa de mundo da pessoa que está sendo expresso naquela linguagem de maneira escondida, obscura, não clara, não transparente, tá? São perguntas que a gente pode usar para ajudar a especificar, enriquecer e elucidar essas generalizações, omissões e distorções que o processo de atenção traz, ok? Então, olha, bem claro, essa frase é uma frase muito importante. São perguntas que visam e podem, tá? Eu não estou dizendo que são necessárias usar o tempo todo. Você não precisa ficar aí chatitioner só fazendo metamodelo de linguagem, porque tanto o Bandler quanto o Grinder, mais o Bandler do que qualquer outra coisa, ele foi taxado disso na época do desenvolvimento da PNL. As pessoas, quando eles chegavam lá em Santa Cruz, o pessoal atravessava a rua e corria, porque ele ia começar a falar e perguntar e perguntar e perguntar e perguntar e virava uma coisa do outro mundo. Então, não é virar um chatitioner, é praticar com elegância essas perguntas de forma a especificar, enriquecer, elucidar o que está por detrás desta linguagem que a pessoa está fazendo, na estrutura profunda dessa linguagem, para o bem da pessoa e para o nosso bem na hora de se comunicar e se relacionar, ok? Então, se você está trabalhando como consultor de PNL após acabar o seu Master, metamodelo de linguagem é básico do início de qualquer atendimento, porque a pessoa chega falando uma coisa e ela percebe que aquilo que ela está falando não tem nada a ver com o problema que ela realmente veio trazendo, tá? Ou que ela precisa cuidar naquele momento. Metamodelo de linguagem é ferramenta básica, ok? Então, vamos lá. Próximo. Os modelos que fazemos do mundo ao nosso redor, em nossa cabeça, não são o mundo em si, mas sim representações. O metamodelo considera que as nossas representações mentais e verbais são sujeitas aos 3 problemas básicos da atenção, que é a generalização, omissão e distorção. Os processos que nos permitem sobreviver, crescer, mudar e experimentar alegria são os mesmos processos que nos impedem de viver ou permitem que a gente viva um modelo de mundo empobrecido, sem qualidade, tá? Os processos que nos permitem alcançar os mais extraordinários, os mais fatos extraordinários, são os mesmos processos que nos bloqueiam, o nosso crescimento. Generalização, omissão e distorção, tá? E o metamodelo de linguagem, a finalidade dele é justamente elucidar um pouco isso, tá? Generalização é o processo pelo qual os elementos ou pedaços do modelo de mundo se tornam separados da sua experiência original e são considerados como uma característica única ou uma categoria inteira na qual a experiência é só um exemplo. A habilidade de generalizar é essencial para copiar o mundo, tá? Nós generalizar ajuda a gente a copiar as outras pessoas de alguma forma. Os mesmos processos de generalização podem levar um ser humano a estabelecer regras limitantes. Isso é muito importante. Esse desenho que eu pus aqui, ó, eu estou colocando assim, eu não estou generalizando porque pessoas que nem você sempre dizem isso. Aí eles estão conversando aqui e ele fala, olha, eu não estou generalizando porque pessoas com esse modelo de mundo sempre dizem isso, mas ele está generalizando ali para a pessoa. E aí a pessoa que está ali com ele falou assim, peraí, não estou entendendo nada que você está falando. Só que ele está generalizando o que o outro falou, tá certo? Já o processo de eliminação é o qual a gente presta atenção seletiva na dimensão da experiência que está sendo excluída. Eliminar reduz o mundo a proporções que nós sejamos capazes de lidar. Tá? Então, às vezes, essa eliminação é uma forma de a gente lidar com algum problema que está acontecendo com a gente. A redução pode ser útil em alguns contextos, tá? Porém, pode ser uma fonte de dor também, quando a gente tenta eliminar essas eliminações e começa a ter contato à vida crua e nua como ela é, ok? Então, a gente tem que tomar um cuidado nesse processo. E no processo de metamodelagem, a gente vai tomar bastante cuidado com isso. Já a distorção
é o processo que permite fazer mudanças em nossas experiências dos dados sensoriais. Então, é um processo que tem feito e é possível as criações artísticas, porque nós distorcemos. Se você vê um quadro, é uma distorção da realidade. Se você vê a Mona Lisa, aquele sorriso dela, ninguém sabe o que significa. É uma distorção. Ele distorceu de alguma forma. Se você pega um quadro de uma arte moderna que você não desenha, você olha, a pessoa fala, isso para mim significa isso, isso. Você fala, nossa, é uma distorção da realidade, porque a pessoa ela está tentando expressar num quadro aquilo que está dentro dela. Ela distorce a realidade para expressar num quadro. Então, todo artista distorce a realidade para transformar a obra dele num projeto artístico, ok? De forma semelhante, todos os grandes romances, todas as descobertas extraordinárias da ciência envolvem a habilidade de distorção e deturpação da realidade, ok? Mas também existem possibilidades boas nisso, negativas, certo? Bom, a gênese, omissão e distorção no processo de linguagem expressa a estrutura profunda, como eu falei, as imagens, sons e sensações mentais, e processos mentais e outras representações sensoriais que nós armazenamos no nosso sistema nervoso. Numa estrutura superficial, as palavras, sinais e símbolos que escolhemos para descrever e representar, elas estão superficialmente escondendo algo que é na estrutura profunda. A função do metamodelo é de identificar essa generalização, eliminações e distorções através de análise da sintaxe ou da forma da estrutura superficial e fornecer um sistema de investigação de modo a trazer essa representação de uma forma de uma estrutura mais transparente e factível de ser observada, ok? Essa estrutura profunda. É mais complicado a definição do que a prática, ok? Bom, nós temos algumas características e algumas categorias. Vamos lá, a primeira categoria é a de coleta de informações. Na coleta de informações eu tenho omissão simples, omissão comparativa, índice referencial, verbo inespecífico e nominalizações. São 5 categorias dentro desta coleta de informações. De novo, não é necessário decorar esses nomes. É importante a gente saber usar. Então, vamos lá. A primeira é a omissão simples. Omissão simples é quando um objeto é eliminado da afirmação, tá? É mais fácil entender com o falar do que com o conteúdo teórico. Então, aqui, ó, estou muito confuso, ou eu estou confuso, tá? Confuso com o quê? A pessoa joga uma frase dessa no meio de um contexto, mesmo que você esteja explicando alguma coisa, eu estou confuso. Então, a pergunta é, confuso com o quê? Na teoria desenvolvida lá pelo Bender e pelo Grinder lá atrás, eles colocam a palavra especificadamente. Bom, quando você está conversando com alguém e você usa 3 vezes seguidas essa palavra especificadamente, a pessoa fala que especificadamente quer te mandar para o quinto do inferno. Porque isso irrita drasticamente, tanto o consciente quanto o inconsciente, tá? Então, nós, no Pérola, aprendemos a fazer metamodelo de linguagem com elegância. E nós não usamos essa palavra especificadamente toda hora. Na verdade, evitamos usar o máximo possível. Então, você vai fazer a seguinte pergunta. Estou confuso, estou chateado, estou triste, estou sem qualquer outra coisa. Com o que você está triste? O que é que está te deixando triste? O que é que está te confundindo? Vamos trazer para a pessoa, ela olhar lá dentro, para ela sentir, observar e trazer a resposta do que é que está confundindo, do que é que está deixando triste, o que é que está incomodando, tá? Então, isso vai trazer a estrutura profunda que está por detrás dessa confusão, tá? Nesse caso do exemplo aqui. Já a omissão comparativa é aquela omissão que a gente compara uma coisa que parece... Ai, desculpa, a gente pulei aqui. A omissão comparativa é aquela que compara uma coisa sem dizer exatamente com o que está comparando. Ele omite o que ele está comparando. Então, ele faz uma relação explícita de comparação, mas ele não compara nada com nada. Olha o exemplo aqui, ó. É melhor não dizer nada. Melhor do quê? Toda vez que alguém fala melhor, maior, menor, mais, menos, as pessoas estão fazendo essa
omissão de comparação interna. E para nós, de novo, lá vem o especificadamente aqui na estrutura, mas retira e fala melhor comparado a quê? Pior comparado a quê? Maior com base em quê? Menor com base no quê? Usa o que a pessoa está falando para perguntar, sem usar o famoso especificadamente. Já a próxima é o índice referencial inespecificado. É quando o objeto não é especificado, tá? Tipo, as pessoas simplesmente não entendem. Que pessoas? Então, quando a pessoa fala assim, eles, nós, as pessoas, os políticos, sei lá, são totalmente desonestos, esse tipo de coisa, você pode perguntar para a pessoa, quais pessoas? Quais políticos? Tá? E você pode dizer, olha, usar a palavra quando também, dependendo da pergunta, tá? Mas, de novo, evite usar o especificadamente, porque vai irritando. Aí você consegue esclarecer a quem essa declaração está se referindo. Por exemplo, as pessoas simplesmente não aprendem. A pessoa fala assim, quem não aprende? Os alunos. Quais alunos? Ah, o Joãozinho. Então, tudo que você está falando, você está me dizendo, é que o Joãozinho não aprendeu isso que você está ensinando? Mudou totalmente. Não é mais as pessoas, não é o mundo que não aprende. É uma pessoa, é um Joãozinho, entendeu? Então, é muito importante para a gente buscar isso, tá? A próxima é o verbo inespecífico. O verbo inespecífico é quando o detalhe da ação e da relação não está definido. Então, olha, tenho dificuldade de me comunicar em palavras. Qual? Como você tem dificuldade de comunicar em palavras? Quais palavras? Qual dificuldade de comunicação? Como? Quando? Onde? Porque quando você fala assim, como especificamente você tem dificuldade de se comunicar, pronto, a pessoa vai ficar irritada. Então, não, olha, qual forma de comunicação? Quando? Com quem? Em que contexto? Em que ambiente? Quando? Onde? Tá? O que? Qual dificuldade? O que você não consegue comunicar em palavras? Para que a pessoa traga o que está sendo ali omitido, ok? Próximo é a nominalização, tá? Ela é até desafiante da gente colocar ela, porque dá a sensação de que a pessoa falou alguma coisa. Então, a pessoa vem com um processo que é referido como se fosse algum objeto, alguma coisa, algum acontecimento que você tem conhecimento. Então, a pessoa chega e você fala assim, eu rompi o relacionamento. Aí você fala assim, rompeu qual relacionamento? O que te levou a romper esse relacionamento? Tá? Quando você rompeu? Como você rompeu? Quem rompeu? Você ou a pessoa? É uma forma de trazer para a pessoa o que é que está distorcendo essa frase, porque muitas vezes a pessoa não tem nenhuma consciência do que é que está sendo rompido ali, tá? Às vezes até mesmo alguma coisa interna que as pessoas não estão percebendo, ok? A próxima é a classificação e a identificação de limites. E nós temos 3 possibilidades e categorias. O primeiro, operadores modais de necessidade e possibilidade, pressuposições e quantificadores universais, tá? Essa aula é um pouco mais extensa, gente, eu peço até um pouco de paciência para vocês, mas é uma aula que não dá para quebrar e fazer depois, tá? Então, o primeiro, que é operador modal de necessidade e possibilidade, por exemplo, os homens não deveriam demonstrar emoções. Ele está dizendo que é um operador de necessidade, do que a pessoa deve ou não deve fazer. E aí a gente pergunta assim, o que aconteceria se os homens mostrassem emoção? Simplesmente isso. Olha, os homens não deveriam demonstrar emoções. E o que aconteceria se os homens demonstrassem emoções? O que aconteceria se você, que é homem, demonstrasse emoção? Tá? Ou de possibilidade, que assim, geralmente a pessoa vem com eu não consigo. Ela vem essa frase com eu não consigo. Aí é o que te impede. E essa é uma frase bem básica. O que te impede? Geralmente vem nada. Aí você fala nada. E quando nada te impede, o que te impede? Então, aí a pessoa vai acabar trazendo. Às vezes a gente faz uma frase como essa, a gente demora meia hora para metamodelar e a pessoa realmente, literalmente, tem hora que ela parece que vomita e ela nem mesmo percebe o que ela está falando.
E aí a técnica consiste em você repetir o que a pessoa falou. Isso para todo modelo de linguagem. Repetir o que a pessoa está falando. Então, o que você está me dizendo que o que te impede... Daqui, ó, eu não consigo aprender essa matéria. Aí eu falo, o que te impede? Ah, nada, não sei o que me impede. Então, e se você soubesse, o que seria? Ah, se eu soubesse, sei lá, nossa, me veio aqui que eu não consigo aprender porque a professora fala de um jeito que eu não entendo. Ah, então o que te impede de aprender essa matéria é a forma da didática da professora. Não é que você não consegue aprender a matéria, é que você não tem a habilidade de entender o que essa pessoa está falando. A forma como ela usa o aprendizado, a didática dela, é uma didática que não condiz com o teu sistema representacional líder ou prioritário, tá? Então, a gente consegue trazer isso, mas para isso a pessoa precisa ser metamodelada e, para às vezes, a gente precisa fazer muito modelo de linguagem, tá? O próximo é o operador quantificadores universais. Esse é muito legal porque tem palavras já, tipo, figurinhas contadas, tá? Sempre, nunca, tudo, todos, ninguém. São essas palavras. Então, ela sempre é crítica comigo. A pergunta é sempre repetir o que a pessoa falou. Então, sempre. Não houve nenhuma única vez que ela não foi crítica com você. Ele nunca presta atenção. Nunca houve nenhuma vez em que ela prestou atenção. Olha, todos me detestam, todos. Não tem uma única pessoa que, de alguma forma, reflete e expressa algum tipo de carinho por você. Ninguém presta atenção em mim. Você observou que ninguém mesmo, não tinha nenhuma pessoa prestando atenção em você? E a pessoa geralmente fala, não estou falando daquela pessoa que não estava prestando atenção em mim, aquela pessoa lá atrás da minha vida. E às vezes vem até uns flashbacks ali, sabe, de memória de que a pessoa, na verdade, está ali repetindo um padrão de alguma coisa do passado. O próximo é a pressuposição. É quando a gente pressupõe ou implicitamente pressupõe algo naquela declaração. Se ele soubesse o quanto eu sofri, ele não continuaria agindo desta maneira. Então, existe uma pressuposição que ele sabe que eu estou sofrendo e que se ele soubesse que eu estou sofrendo, ele não faria isso, tá? Mas aí, assim, como é que você sabe que ele não sabe que você está sofrendo? E como é que você sabe que se ele soubesse que você está sofrendo, se ele sabe que está sofrendo, ele não faria? É tudo uma pressuposição, é uma completa alucinação do que o outro está sentindo. Então, a maneira disso é o como. Como você sabe que ele não sabe que você está sofrendo? Como você sabe que se ele soubesse que você está sofrendo, ele não faria? Tá? No caso dessa frase aqui. Então, é desafiar esse processo de pressuposição e afirmação de algo que a gente não sabe. E muitas vezes a gente tem processos de dificuldades gravíssimas de relacionamento por achar que o outro, achar que você sabe o que o outro está fazendo e que tudo aí está envolvido, tá? É um negócio complicado muitas vezes. Se ele soubesse que eu não suporto quando ele chega atrasado, ele não chegaria atrasado. Mas como é que você sabe que ele não sabe? Outra coisa, como é que você sabe? Você já experimentou falar para ele que você não gosta, que para você é um desafio grande, ou é inaceitável, ou é um limite grande esse atraso? Então, esse como é a palavra-chave aí, tá? Já a próxima é a classificação e identificação de limites, que nós temos 3. Já falei, né? Isso eu já falei para vocês, né? Já falei, tá? O próximo é a causa e efeito, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui que eu acho que eu não falei a página para vocês. A página para vocês aqui. Causa e efeito. Essa é a semântica mal formulada, tá? E na semântica mal formulada, nós temos 3, nós temos esse é a causa e efeito e mais alguns outros, ok? Então, essa causa e efeito é quando a gente implica que alguma coisa acontece por causa de alguma coisa. Então, olha, seu tom de voz me irrita. Tá. Como
o meu tom de voz te irrita? O que no meu tom de voz irrita? Quando o meu tom de voz te irrita? Onde o meu tom de voz te irrita, tá? É uma relação de causa e efeito que está implícita, mas que não é clara. Não me permite entender mesmo qual é o efeito disso e qual é a causa, tá? Então, por isso chama causa e efeito. Então, a pergunta é como isso te irrita, quando, onde, como. São as palavras que a gente pode usar para eliminar essa causa e efeito, que está distorcida, né? A outra é execução perdida. Execução perdida é uma forma de a gente afirmar alguma coisa que tem um julgamento de valor que omite quem executou, quem está julgando, ou como ele foi feito. Então, ó, é egoísmo pensar em seus próprios sentimentos. Mas egoísmo de acordo com quem? Baseado em quê? Com que aprendizado? Em que momentos é egoísta uma pessoa que pensa nos próprios sentimentos? Geralmente existe uma fonte de critério nisso aqui, que a pessoa está julgando, que é em algum momento alguém pensou nos próximos sentimentos e essa pessoa se sentiu excluída e achou que o outro era egoísta. Então tem um julgamento aí nessa frase. E para nós é importante entender se esse julgamento é uma coisa que é da pessoa que está falando para lá ou de algo que ela aprendeu com alguém, tá? Às vezes algum aprendizado de criação de pai, mãe, de professores, de pessoas significativas, tá? Então, é importante perguntar o que a pessoa está falando e perguntar para a pessoa a quem se refere o que ela está falando. Então, egoísmo de acordo com quem, comparado a quê, baseado em quê, quem que é egoísta quando faz isso, tá? De novo, aí tem um especificadamente aqui, não acho legal usar, tá? Mas você pode usar especificadamente em todas as frases, tá? E depois tem, nesse caso de equivalência simplista, que é essa dessa possibilidade aqui, a gente pode ampliar um pouco esse conhecimento, tá? Então, olha, as experiências se tornam tão intimamente ligadas que torna equivalente uma estrutura, tá? Então, olha, a venda de imóveis caiu novamente no mês passado, nossa economia deve estar num desastre. Então, olha, nós estamos fazendo uma equivalência simplística que diz o seguinte: se eu tenho um carro, tá? Te vende pouco carro, a economia está uma droga. E não é bem isso. Olha, em janeiro, as pessoas têm que pagar IPVA, IPTU e tantas outras coisas, então elas não gastam. Isso também é uma equivalência simplista que elimina o fato de que não é todo mundo que paga IPVA e não é todo mundo que paga IPTU, tá? Eu posso viver de aluguel, pago um aluguel, todo mês eu pago um aluguel e no meu aluguel já está incluso o IPTU. É o exemplo aqui, por exemplo, do Pérola. Se ela parcela o IPTU em 10, em 20, ou seja, do que for, isso não importa. Eu pago 1/12 do IPTU todo mês, independente de ser dezembro, janeiro, fevereiro ou março. Não é uma coisa que eu só tenho em janeiro, tá? Então, isso é uma equivalência simplística, tá? Então, ainda quando duas pessoas não ser necessariamente equivalentes, ainda que as duas possam não ser necessariamente equivalentes, uma afirmação direta de uma equivalência complexa seria: segurança significa ter força para destruir os inimigos. Aqui a implicação é que segurança a habilidade de destruir os inimigos são equivalentes. Quanto mais seguro eu sou, mais habilidade eu tenho de de destruir meus inimigos. Então, é importante desafiar isso como você sabe disso. Em que situações isso já aconteceu para que você tenha como base isso, tá? Mas o como entra muito forte aí. Já na equivalência complexa, é assim. Ele está indo mal na escola, então ele tem um problema de aprendizagem. Ele não aprende, não consegue ler, então ele é burro. Ou ele não consegue gerenciar o dinheiro, então ele é um cabeça de vento. Tipo de coisa. Ou ele sofre acidentes constantes no trânsito, então ele é um mau motorista.
Isso são equivalências complexas que não dizem na verdade. O trânsito de São Paulo é uma loucura. Sofrer acidente no trânsito é a coisa mais fácil do mundo, porque nós dirigimos para nós, mas temos que prestar atenção em todo o resto e nem sempre a gente consegue. O cara vem do lado e bate, arranca teu retrovisor, bate na sua traseira, bate no seu lado, rala, você está parado, o cara te bate na frente, te joga no carro da frente, você bate no de trás, e aí você é culpado porque você bateu atrás. Então, olha só, falar que uma pessoa que sofre acidente no trânsito dirige mal. Será que é isso mesmo? Não necessariamente, ok? Então, como é que a gente quebra isso? Como, tá? O mau desempenho aqui na escola está relacionado com o problema de aprendizagem? Às vezes não, às vezes a pessoa não tá bem, não está dormindo bem, não está enxergando bem porque o óculos não está legal, ou não usa óculos, deveria usar óculos, ou não está ouvindo de forma adequada, ou, por exemplo, tem um déficit de atenção. O meu filho, uma época, a gente fez um tratamento muito extenso com ele, com o neuropediatra, e nós descobrimos que para que o meu filho aprendesse, ele tinha que ver e ouvir ao mesmo tempo. Ver e ouvir ao mesmo tempo. Se você fala e ele não estava vendo a pessoa que está explicando alguma coisa para ele, não conseguia aprender. Então, olha só, ele não é que ele não tinha capacidade de aprendizado, é que para que ele aprendesse, ele precisava disso, tá? E significa que todo mundo que vai mal na escola tem problema de aprendizagem? Quer dizer que não pode ser outras coisas? Então, a gente é quebrar isso, é verificar a validação dessa frase. Geralmente tem algo escondido por detrás, ok? E, por fim, nós temos uma coisa chamada leitura mental, ou, como nós usamos em PNL, chama alucinação, tá? Ele não se importa comigo. Mas como é que você sabe? Ele não falou oi porque ele está com raiva de mim. Não falou bom dia porque está azedo. Ou não quer sair hoje porque não gosta de mim ou porque não gostou de algo que eu fiz. Ou não gosta da minha roupa. Você pode falar qualquer coisa. Você não sabe, porque você não sabe o que o outro está pensando. É uma leitura mental. Então, como saber isso? É como você sabe disso. Trazer isso para fatos. Tanto que nós usamos leitura mental como alucinação, para que as pessoas parem de fazer isso, ok? Bom, existe aqui um quadro que está no manual de vocês na página 156, que é este quadro que tem aqui os metamodelos, os padrões, tá? Usado para colher informação, clarificar significados, identificar limitações do modelo de mundo e criar novas opções de escolha, através de omissões, anotações e distorções, e aqui as formas como a gente usa. E aqui, na página 157, tem um resumão, tá? Que eu não coloquei aqui porque não cabe, né? Mas tem um resumão enorme de todas essas categorias, tá? Então, metamodelo de linguagem, tem aqui geração, coleta, aqui é tudo que eu já falei, que eu pus um slide só para que vocês saibam, ok? Bom, gente, existem alguns exercícios que vocês vão fazer antes da próxima aula, que é muito importante, tá? Esses exercícios estão na página 158, 159, 160, 161, 162, 163 e 164. Então, da página 158 a 164. E existe uma leitura obrigatória da página 165 à página 173. Essa leitura é obrigatória porque é um exemplo de metamodelo do Bandler, que aconteceu e que está no livro Slave of Mouth, do Robert Jutz, que foi publicado em 1999. Esse livro não existe em português, trava da língua, não existe, tá? E, inclusive, o Jutz já publicou um segundo livro, né, que é o livro 2 desse, tá? E que é muito interessante, mas, infelizmente, ele só existe em inglês. E eu tenho aqui uma contribuição do meu querido amigo Bruno Gianola, do Instituto Sorocabano de PNL, que ele traduziu, tá, do livro. Então, é uma tradução livre que ele fez e que eu indico para todos lerem, porque vocês vão entender como o Bandler é um mestre em metamodelo de linguagem. Por hoje é só, tá? Hoje a aula foi um pouco mais extensa porque esse assunto é extenso,
Então, nós paramos por aqui e voltamos na próxima aula.